Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo mais um Sociolofano. E hoje a gente vai corrigir a questão de número 60 do seu Enem Digital de 2020, tá bom? Ela vai falar um pouquinho sobre corrupção, então a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas políticos, a gente vai falar um pouquinho também aí sobre as nossas ideias gerais sobre crimes, conflitos e afins. Bora lá comigo, bora lá comigo! Então vamos lá, essa é um pouquinho mais difícil, tá galera? Porque tem uma comparação entre dois textos. A primeira coisa que a gente faz sempre é ler o nosso enunciado, então vamos lá comigo. Vai falar o seguinte: o segundo texto complementa a compreensão do fenômeno da corrupção, tal como abordado no primeiro texto na medida em que... Ou seja, a gente vai ter que buscar o que o segundo texto está complementando nessa ideia da corrupção ao primeiro, tá? Bora ver os dois textos separadamente. Texto 1. C igual a M mais D menos R. A equação desenvolvida pelo economista Robert Kierkegaard descreve a corrupção, beleza? Traduzindo em palavras, temos que a corrupção C é dada pelo grau de monopólio, M, existente no serviço público, mais o poder discricionário D, que as autoridades têm para tomar decisões, menos a responsabilização, que é basicamente a existência de mecanismos de controle. Outras versões da fórmula acrescentam ao R uma dimensão moral que também funcionaria como barreira contra a cultura da corrupção. Beleza? Texto 2. Corrupção significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Trata-se normalmente de uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça os interesses do corruptor. A corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das mudanças sociais. Ela também está relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço. Muito bom, muito bom, muito bom. A primeira coisa que a gente vai ver é que o texto 1, ele deixa bem claro que a corrupção está diretamente ligada com os pressupostos de organização do Estado e as suas instituições. Ele fala pra gente logo na sua fórmula, tá bom? Que aí ele fala bem ali que a gente tem o grau de monopólio existente no serviço público, mais o poder discricionário que as autoridades têm para tomar decisões, menos a responsabilização. O que ele está querendo dizer com isso? Que a corrupção está diretamente ligada ao nosso sistema de governantes, seja ele qual for que a gente estiver implementando. Então ele está diretamente vinculado à nossa estrutura estatal. O texto 2, por sua vez, ele concorda com essa parte, só que no finalzinho dele ali, ó, se vocês observarem bem, ele fala o seguinte, ó, a corrupção não está ligada apenas ao grau da institucionalização, ou seja, não está ligado apenas às nossas instituições, se elas têm mais institucionalização ou menos, se ela é mais estatal ou menos, a amplitude do setor público se é maior ou menor, e ao ritmo das mudanças sociais, ou seja, de crises, momentos históricos, econômicos, políticos, etc. Aí ele fala o seguinte, está também relacionado com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço. Porque, em essência, o conflito ele faz parte dos processos de integração social. Ele vai acontecer de qualquer forma. A corrupção é um dos elementos desses conflitos, tudo bem? Ela pode acontecer em determinados momentos de determinadas formas diferentes, que o texto 2 está tentando trazer isso. Só que qual é a ideia central do texto 2? Fala que a nossa percepção ela está vinculada não somente com os agentes do Estado, mas com agentes que estão de fora. E por que a gente pode trazer isso à tona? Principalmente por conta do aspecto cultural das elites e das massas e que depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço. Por quê? O primeiro texto está muito focado somente nas instituições sociais, no aspecto estatal, na organização dos serviços em sentido geral. O texto 2 ele já extrapola esse tipo de interpretação e o nosso objetivo é ver onde que o texto 2 complementa a ideia do fenômeno da corrupção, tal como abordado no primeiro texto. Então a melhor alternativa aí seria a letra B de baixinho, tá bom? Que evidencia a atuação de agentes externos ao Estado. Por que agentes externos ao Estado? Porque esses fazem parte da cultura que está impregnada dentro do sistema em si. A gente tem dentro do Brasil uma ideia sobre o jeitinho brasileiro que lá atrás o Sérgio Buarque de Holanda trouxe pra gente, falando um pouquinho sobre como que a nossa cultura brasileira, ela de forma geral, bem personalista, ela está muito vinculada às trocas de favores pessoais e principalmente com atribuições individuais para benefício próprio.
isso faz parte daquele elemento cultural que ele colocou ali no finalzinho do texto 2, beleza? Então, agentes externos podem estar diretamente ligados a essa ideia que é evidenciada na complementação do texto 2 em relação ao texto 1. Bora ver as outras, tá? Letra A. Comprova a limitação do sistema normativo pátrio. Sistema normativo do sistema de leis da pátria, tá? Da nação. Não é isso que eles estão tratando em si. Nenhum dos dois textos está falando sobre isso nesse momento, tá? Então não pode ser a letra A de amor. Letra C de coração. Elucida o padrão de idoneidade do setor empresarial. Em nenhum momento eles estão falando sobre o setor empresarial ser idôneo. O que é ser idôneo? Que eles não vão cometer os atos de corrupção. Que eles têm uma moralidade que não permite com que eles se corrompam de alguma forma. Isso não aparece nos textos e isso tampouco é realidade. Letra D de docinho. Minimiza a capacidade de mobilização da sociedade civil. Na verdade também não. Não é sobre isso que está tratando os textos e ele ressalta que agentes externos ao Estado podem interferir no conceito de corrupção. E letra E de escola demonstra a influência dos atores vinculados ao judiciário, que também não é isso que está tratando. A melhor é a letra B de baixinho. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Caso não tenha ficado, manda uma mensagem aí que eu respondo o mais rápido possível. Beijoquinhas, continuem estudando. Até a próxima.